Convido agora ao palco para atuar como mediador do terceiro e último bloco de palestras o Dr. Alexandre Zavalha Pereira Coelho, advogado, diretor executivo da Escola de Direito do Brasil e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de Campinas. Vamos recebê-lo, por favor. Doutor Zavalha, o senhor está com a palavra, então. Obrigado. Gostaria de chamar a doutora Júlia Sotomayor Vélez, professor Bruno Nubens Barbosa Mirage, Rodrigo Azevedo Greco e o professor Fábio Medina Osório. Gostaria de parabenizar o IED por essa iniciativa. Em nome do professor Fábio Medina Osório, nós sabemos a grande devoção que é organizar um evento como esse, com toda essa estrutura e palestrantes do mais alto nível, de maneira que nós parabenizamos ao professor Fábio por essa iniciativa e a toda a equipe do IED. Sem mais delongas, a professora Júlia, logo em seguida, precisa se ausentar para seguir ao aeroporto, que está no horário do seu voo. Então, nós passamos a apresentação dos nossos palestrantes desse último painel. A professora Júlia vai falar sobre o direito de petição dos administrados, e ela é especialista em regulação de mercado de capitais pela UFRJ, subprocuradora-chefe da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Por favor, professora Júlia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. É uma honra para mim estar aqui falando para uma plateia tão qualificada, para uma audiência tão especializada, com palestrantes também altamente especializados. Preciso fazer um disclaimer de que tudo que eu falar aqui não vincula de maneira nenhuma a Comissão de Valores Mobiliários ou a Advocacia Geral da União, embora pretenda trazer a reflexão dos senhores, como a CVM vem lidando com uma vertente específica do direito de petição dos administrados no âmbito dos seus processos administrativos sancionadores. Então, diante disso, eu queria propor um corte metodológico, dada a amplitude do tema e considerando todos os debates que foram travados aqui ao longo desse seminário. Eu gostaria de focar a minha fala numa vertente específica do direito de petição dos administrados, que se refere ao direito à informação no âmbito de processos administrativos sancionadores, mais especificamente no âmbito de processos administrativos sancionadores conduzidos pela Comissão de Valores Mobiliários. Nós sabemos que a regra geral, esculpida na Constituição Federal, no artigo 37 caput, é o princípio da publicidade dos atos administrativos. Todos os atos e processos administrativos são públicos. Mas sabemos também que o próprio STF reconhece que não existem direitos e garantias, mesmo as fundamentais, que se revistam de caráter absoluto. É possível, e o STF reconhece isso já reconheceu isso em diversas oportunidades, que razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades venham a impor alguma restrição, ainda que temporária e, claro, excepcional e fundamentada, às prerrogativas e às liberdades e aos direitos individuais. Então, a ideia é: a ordem constitucional admite que os direitos fundamentais sofram restrições legais, desde que compatíveis, é claro, com o interesse público, com o interesse social e com o interesse da própria justiça. Por isso, eu gostaria de trazer aqui aos senhores o que dispõe o artigo 2º, parágrafo 9º da Lei 6385, de 76, que é a lei que regula o mercado de valores mobiliários no Brasil, a lei que instituiu a Comissão de Valores Mobiliários e regula o mercado de capitais brasileiro. Esse parágrafo 2º do artigo 9º estabelece que o processo administrativo sancionador, no âmbito da CVM,
poderá ser precedido de uma etapa investigativa em que será assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos. O STF, quando tratou do sigilo em inquéritos policiais, editou recentemente a súmula vinculante número 14. E eu vou ler o inteiro teor da súmula aqui para os senhores, apenas para a gente relembrar exatamente o que diz o verbete. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Embora a súmula se refira a órgão com competência de polícia judiciária, me parece que a inteligência dela deva ser aplicada aos processos administrativos sancionadores também. Não encontro aqui uma razão essencial que justificasse um tratamento diferenciado entre esses dois âmbitos do direito punitivo neste particular. Então, por isso, me parece que a inteligência dela, embora ela não seja destinada especificamente ao processo administrativo sancionador, e sim a inquéritos policiais conduzidos por autoridades com competência de polícia judiciária, ela possa ser, sim, deva ser aplicada aos processos administrativos sancionadores. Me parece também que a própria redação da súmula, a mera leitura do que está expresso no verbete, deixa muito claro que o STF não reconheceu um direito absoluto e irrestrito de acesso aos autos de processos, no caso de inquéritos policiais ou de processos administrativos investigativos. O investigado tem direito de acesso a informações que digam respeito à sua pessoa e ao exercício do seu direito de defesa. Eu acho que aqui, dado o estágio de desenvolvimento em que a gente se encontra, não é mais viável pretender defender aquela visão simplista de que, por se tratar de um inquérito policial em que não há acusados, não há qualquer direito de defesa a ser exercido pelo investigado. Pelo contrário, há que se reconhecer aqui que, mesmo nessa fase investigativa, existe, sim, uma parcela da ampla defesa que precisa ser e deve ser desempenhada, exercida pelo investigado. Mas, por outro lado, também me parece que, e acho que isso interessa a todos nós, inclusive enquanto cidadãos, que o Estado não seja frustrado ou mesmo impedido no exercício da sua atividade persecutória, né? A gente precisa ponderar esses interesses. O investigado tem, sim, direito de acesso aos autos, como está estabelecido na própria súmula, acesso a todos os elementos que digam respeito à sua pessoa e ao exercício do seu direito de defesa, mas ele não tem o direito de interromper investigações em andamento, não tem o direito de alterar o rumo das investigações lícitas e legitimamente realizadas. Então, a ideia é preservar, claro, o direito de defesa dos investigados, mas sem descurar da perspectiva de preservação das prerrogativas das autoridades investigadoras, né? Se a gente pegar para analisar os votos e toda a discussão no âmbito, que se travou no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, ao final, deu ensejo à edição da súmula vinculante 14, a gente consegue ver isso muito nitidamente. Talvez o verbete não tenha, como só acontece, não tenha conseguido refletir em palavras exatamente toda a discussão que ali se travou. São mais de 90
laudas de votos, de manifestações dos ministros que, ao final, chegaram à redação da súmula vinculante 14 da forma como ela está hoje, e a gente percebe que o STF teve bastante cautela na ponderação desses interesses, de preservar o exercício de direito de defesa, mas também de reconhecer a possibilidade de o Estado negar temporária, excepcional e, claro, fundamentadamente, o acesso a determinados elementos que, se conhecidos pelo investigado, possam revelar a linha investigativa adotada, possam frustrar a investigação a ser realizada. Se o acusado, por exemplo, tiver acesso a diligências em curso, ele pode vir a destruir provas, pode vir a forjar provas. A gente vê muito isso no âmbito de processos sancionadores conduzidos no âmbito da CVM, em que, eventualmente, você consegue produzir algum documento a posteriori para tentar frustrar a investigação do Estado, na medida em que se saiba qual a linha que se pretenda, qual a estratégia investigatória que se pretenda adotar. A ideia é: o advogado do defensor tem, sim, direito de acesso, e a jurisprudência do STF, na própria súmula, reconhece isso, mas já há diversas outras decisões mencionando e aplicando a súmula, reconhecendo que esse direito não se estende às peças, vou ler aqui um pequeno trecho, relativas à decretação e às vicissitudes da execução das diligências em curso. Está no habeas corpus 94.387, publicado em 21 de maio de 2010. Acho que, em suma, seria, como disse o próprio ministro Peluso, numa manifestação que, durante as discussões que deram ensejo à súmula, que não cerceiem o Estado no exercício do seu poder-dever de fiscalização. Há, claro, que se respeitar o direito do cidadão de ter acesso a investigações administrativas que possam lhe afetar, e ele tem, sim, uma parcela do direito de defesa para exercer já neste momento preliminar, já neste momento de inquérito, em que você, muitas vezes, não tem sequer uma pessoa determinada investigada. O inquérito visa trazer à luz os fatos, mas há, sim, pessoas que possam ser afetadas por aquela investigação ou pela própria existência da investigação e que precisam e devem poder exercer esse direito. Mas o Estado também não pode estar limitado na eficácia do seu poder-dever estatal de apuração dos ilícitos, no caso, ilícitos administrativos. A gente não pode esvaziar o procedimento investigatório e nem, por outro lado, interditar o arbítrio estatal. A gente precisa harmonizar e ponderar esses direitos igualmente relevantes. E o STF tem feito isso, me parece, com bastante cautela, com bastante prudência, para viabilizar a eficácia e a efetividade das investigações realizadas, inclusive administrativas, realizadas pelo Estado. Por último, eu gostaria apenas de trazer à reflexão dos senhores um ponto que o STF tem, em alguns acórdãos, estabelecido, que essas diligências em curso, ou a negativa de acesso, ou esses elementos que, eventualmente, revelem a linha de investigação a ser adotada, esses elementos deveriam ficar em autos apartados e não nos autos do próprio inquérito policial. Eu, sinceramente, tenho um certo receio da criação de uma espécie de autos paralelos, ou algo que fica fora do processo e não está documentado nos autos, algo que me traz a sensação de algo escuso, algo clandestino. Eu fico com essa perplexidade. Me parece que, ainda que
os documentos, os elementos das diligências em curso estejam documentados nos autos, me parece que seria mais adequado e até se indicável para se verificar se extraiu, se negou acesso a um documento que efetivamente merecia essa negativa de acesso ou não. O processo, me parece, deve conter todos os elementos e, eventualmente, o investigado não ter acesso a determinados elementos constantes dos autos, restringir o acesso a determinados elementos constantes dos próprios autos e não a criação de um procedimento paralelo, de uma investigação ou de um processo que fica resguardado de qualquer acesso por parte do advogado ou dos eventuais investigados. Claro que, uma vez acusados, uma vez havendo acusação administrativa, todos os acusados terão pleno acesso a todas as informações que, de alguma maneira, toquem ou se refiram àquela acusação. Não, eventualmente, talvez um acesso muito amplo, e sem, ainda que se refere, lá na CVM a gente vê muito isso, às vezes um processo sancionador faz referência, faz alusão à existência de outros processos não sancionadores, que, portanto, os documentos não estão completamente aduanados aos autos desse processo administrativo sancionador. E a CVM tem reconhecido, claro, como não poderia deixar de ser, o direito de acesso ao acusado a todos os processos que, em algum ponto, toquem ou se refiram à acusação contra ele formulada. Mas, nessa etapa prévia à investigação, o prestígio tem sido sempre da publicidade, de conferir acesso máximo a tudo que diga de respeito ao direito de defesa daquele investigado específico, mas restringindo o acesso em relação a elementos que possam revelar a linha investigativa e que, se uma vez conhecidos pelo investigado, possam frustrar ou até mesmo impedir a atuação estatal. A CVM tem, assim, se posicionado, há diversas decisões do colegiado da autarquia nesse sentido, reconhecendo o direito de acesso, às vezes parcial, aos autos de inquéritos administrativos ou mesmo de procedimentos investigativos preliminares, mas sempre prestigiando a ampla possibilidade de acesso, ou seja, a ideia é sempre conceder acesso máximo, salvo naquilo em que for inviabilizar o exercício ou a eficácia do poder-dever estatal, e sempre privilegiando o exercício pleno das liberdades e garantias constitucionais. Essa posição da CVM tem encontrado uma ressonância no âmbito do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem reconhecido essa possibilidade de negativa, mas sempre temporária, parcial e devidamente fundamentada. A CVM tem tomado esse cuidado de fundamentar adequadamente todas as decisões que, eventualmente, restringam o acesso ou o direito à informação por parte dos administrados. Em alguns casos, também envolvendo outros sigilos, não um sigilo específico para a elucidação dos fatos, mas o sigilo relacionado a operações e serviços no mercado de capitais, previsto na Lei Complementar número 105, de 2001, que impede ou que preserva tanto o sigilo bancário quanto o sigilo de operações e serviços no mercado de capitais. Muitas vezes a CVM precisa fazer essas restrições, de novo, para tentar fazer conviver essas liberdades e direitos que interessam a todos nós, enquanto cidadãos, enquanto administração pública, enquanto operadores do direito.
Era basicamente isso que eu gostaria de falar para os senhores. Muito obrigada. Infelizmente, e peço desculpas por isso, vou precisar me retirar por conta de um voo agora. E agradeço muito a atenção dos senhores. Obrigada.